Meu nome é Carol e eu acho que a melhor definição que eu posso dar sobre mim mesma é que eu sou uma pessoa que sempre gostei de ouvir e de contar histórias. Por conta disso, acabei indo trabalhar com comunicação, é onde eu desenvolvi e achei um campo para desenvolver esse meu desejo, essa minha curiosidade de saber mais sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre o mundo e de poder falar também. Daqui a 5 anos eu me vejo, e talvez isso esteja um pouquinho contraditório, mas para mim faz todo sentido. Eu me vejo ainda contando histórias, escrevendo histórias, só que de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, agora como deve. Eu acho que nesse processo, nessa jornada que eu tô me conduzindo, esse desafio que eu me coloquei, eu descobri que tem mais a ver com o que eu gosto e com o que eu já faço do que eu poderia pensar a princípio. Não só para quem trabalha em comunicação, mas cada vez mais para vários outros setores e ramos profissionais, a gente não consegue mais prescindir assim, desse conhecimento sobre tecnologia. Quando eu comecei a me voltar e procurar formação nesse campo, foi justamente porque eu sentia falta no meu dia a dia, nas coisas que eu fazia, de saber o que estava, digamos assim, por trás das redes, por trás do que a gente faz, digamos assim, na superfície. Então, eu acho que esse conhecimento em tecnologia, em desenvolvimento, e saber como essas coisas são construídas são fundamentais. Não só para quem vai trabalhar no dia a dia de dev, mas eu acho que para qualquer pessoa que minimamente queira fazer parte do mundo, né? Porque cada vez mais a gente está sendo mediado por essas tecnologias. E eu acho que a gente precisa saber, conhecer o mínimo que seja sobre como elas são construídas, porque elas são construídas por homens, mulheres, pessoas, elas não estão ali simplesmente fora da nossa sociedade ou fora do nada, e a gente precisa conhecer e saber como funciona, até para intervir, para fazer com que elas sejam cada vez melhores. A gente está se capacitando bastante no curso para o mercado de trabalho, não só em relação ao aprendizado técnico da linguagem de programação, que tem sido muito bom, que a gente tem professores muito atenciosos, muito generosos, e a gente tem de fato evoluído e aprendido cada vez mais, mas também por toda a base de soft skills que a gente tem aprendido no curso. Então, no curso a gente teve aula sobre liderança, sobre como dar e receber feedback, sobre negociação, sobre trabalho em equipe. Eu acho que são skills fundamentais, lado a lado ali com a parte técnica, com a parte do código. Você precisa saber, e eu acho que são um diferencial que todo mundo que passou por esse curso já vai ter. Eu acho que nem todo mundo que aprende a escrever código, aprende a linguagem, está necessariamente com um desenvolvimento bom nas soft skills. Eu acho que o curso tem trazido esse diferencial para a gente. Em uma palavra, a minha experiência com a Cubus Academy tem sido desafio. Eu acho que é um desafio para mim como pessoa por ter entrado do zero numa área que é totalmente nova. É um desafio, eu acho, para nós, quanto coletivo, para toda a turma, a gente ter se colocado nesse lugar de aprender uma coisa nova num momento, inclusive, complicado de pandemia, de isolamento, na qual tem outras questões aí que atravessam esse processo de aprendizado. Mas, ao mesmo tempo, é no desafio que a gente cresce, é no desafio que a gente aprende, é no desafio que a gente descobre capacidades que a gente achava que não tinha e que a gente constrói a relação diferente com os outros. Então, a gente constrói camaradagem, a gente constrói aprendizado. Enfim, a gente consolida também coisas que a gente não imaginava que iriam acontecer. Eu acho que desafio, sim, se eu pudesse escolher outra palavra, tem sido uma surpreendente capacidade de resiliência que eu descobri em mim e que eu imagino que muitos outros colegas têm descoberto também.